Comandante Militar do Planalto, solicito permissão a Vossa Excelência para dar início ao desfile cívico-militar em comemoração do 71º ano da independência do Brasil. Permissão concedida. Muito bem, pessoal, está começando o Desperta SL de hoje, sexta-feira, 8 de setembro, 7h01 da manhã. Bom dia, muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito obrigado pela companhia. Tá todo mundo aí de feriado estendido? Não, né? Tem muita gente trabalhando, na verdade, né? Então, bem-vindo quem tá de feriado, quem tá ainda na cama. Muita gente ouve este programa ainda acordando, né? Ainda na cama. Tem gente que já me falou, eu boto lá, fico lá, em vez de ficar matando meu tempo no soneca do despertador, já fico ouvindo o programa para ficar ligado no que está acontecendo no Brasil e do mundo. Este programa vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã, ao vivo. E nós, basicamente, aqui o que fazemos? Lemos notícia juntos, né? Para a gente sacar o que está rolando no Brasil e também no mundo, as principais notícias, e também a gente dá o texto e o contexto, como eu falo por aqui, para a gente entender de fato o que está por trás da notícia e o contexto dos acontecimentos. Afinal de contas, notícia não é um evento da natureza, né? Notícia é uma escolha editorial, um ser humaninho vai lá, ele observa o que está acontecendo no mundo e decide transformar aquilo em notícia. Então tudo tem um porquê, né, gente? A gente explica também os porquês aqui. Pessoal que está chegando já nas redes sociais, muito obrigado, vai deixando o seu like, aquela coisa toda. Quem puder, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, principalmente lá no YouTube, para ser avisado quando estamos no ar, né? Lembrando que o ICL está no ar agora a manhã toda, tá bom? Para quem perdeu as notícias dos últimos tempos aí, vamos lá. Se você estava de férias, se você estava em Marte ou em qualquer parte por aí, você começa acompanhando o Desperta ICL aqui às 7 horas da manhã e vai com o ICL Notícias até às 11h30 da manhã. Tem 4 programas agora. A nossa manhã está completamente cheia e tudo está rolando neste mesmo link. Quando terminar esse programa, você não se preocupe, não se mexa, não precisa procurar outro programa, não precisa navegar pelo YouTube, tá bom? Fiquem por aí, que o ICL Notícias primeira edição é emendado no Desperta e depois nós temos o Em Detalhes e o nosso programa também sobre economia, finanças e bolsa de valores. Fala, Pedro Falcão. Só queria te corrigir aqui. Hoje só não vai ter o ICL Mercado, nós vamos até às 11h. Muito bem. Com o Em Detalhes. Muito bem, então hoje vamos até às 11h, né? Geralmente vamos até às 11h30. Então hoje temos 3 programas de todo modo, ficamos até quase, né, a manhã toda com vocês aqui. Então, muito obrigado pela audiência que segue crescendo absurdamente, né? Estamos fazendo o programa ao vivo aqui todos os dias para milhares de pessoas, de fato, inclusive por conta da nossa rede. Este programa vai ao vivo também para a TVT, televisão aberta em São Paulo e Grande São Paulo. Aliás, hoje vou dar uma entrevista para os camaradas da TVT. Meio-dia vou dar uma entrevista para um programa deles lá. Então, um grande abraço para a galera da TVT, também na TV Quirimurê, Salvador, Grande Salvador, na Bahia, e também pelo rádio, nosso amado rádio, né? Quem nos ouve pelo rádio, muito bom dia. A gente tenta ao máximo aqui fazer um programa também que seja consumível pelo rádio, né? Tudo que a gente mostra na nossa tela aqui, o que vem de notícia também, eu tento fazer uma audiodescrição para quem nos acompanha pela Rádio Brasil Atual em São Paulo, rádio aberta, o radinho do carro, né? Se você nos acompanha no radinho do carro também, trabalha na rua, tem muita gente que trabalha com transporte, com aquela coisa toda, então muita galera fica me mandando mensagem, ouço você pela Rádio Brasil Atual e tal, muita gente também pela TV Quirimurê, né? Estamos vendo o programa pela TV Quirimurê aqui na Bahia, então muito obrigado ao pessoal da rede. Galera, vamos lá então, tem muita coisa hoje, né? Como foi o feriado de vocês ontem? Foi bom, né? Vocês viram que os patriotas estão falando que não tinha gente, né? Tem pouca gente no 7 de setembro, né? Graças a Deus, né? Como eu disse para um amigo ontem, né? Eu tenho uma vida, né? Vocês preferem passar o feriado fazendo o quê? Um churrasco, ir pra praia, dormir, né? Ou ver urutu velho enguiçando na parada do 7 de setembro? Eu tenho a minha resposta, não sei vocês, né? Quando eu era criança, eu era obrigado a ficar lá no desfile, né? Na escola, a gente tinha que marchar e tal, usar gravata e tal, aquela coisa, né? Nada contra quem gosta de marchar, mas também obrigar as crianças da escola aí a fazer um negócio desse, né? A nossa independência, entre aspas, é tão controversa, né? A nossa história é tão mal contada, né? Repressão, né? Inclusive do Exército Brasileiro, da recém-criada Marinha, né? A nossa Armada, né? Em várias revoltas populares para manter
essa tal de independência e unidade do Brasil, né, é bastante controverso, no mínimo, né? Há pouco a se comemorar quando a gente olha a história com uma lupa, né, de perto. É fácil a gente contar essa historinha bonitinha, é Dom Pedro, é não sei o quê, né? Dom Pedro, que aliás, o Pedro Falcão, sabia que Dom Pedro estava com diarreia quando proclamou a independência? Sabia disso, Pedro Falcão? Tava lá, indo aos pés, como se diz, né? Inclusive no Riacho Ipiranga, chegou lá e, né, fez um belo número 2, né? Então nós temos aí a história do Brasil, ela vai da Dona Fátima de Dom Pedro, ou Pedro Falcão, a Dona Fátima de Tubarão, né? Dom Pedro fazendo número 2 no Riacho Ipiranga e Dona Fátima de Tubarão no STF, né? Nossa querida golpista Dona Fátima, né? E Bolsonaro fazendo no governo. E Bolsonaro fazendo no governo. Isso, também. Também isso. Pelo menos a gente, esse ano não tava assim, ó, igual aos zumbis do Walking Dead. É verdade, gente. No ano passado só viu uns velhotes na rua. É verdade. Tá me marchando por aí. Aliás, o pessoal falou que o fato de ter pouca gente no 7 de setembro mostrava como as eleições tinham sido fraudadas, porque, afinal de contas, onde estão os eleitores do Lula? Gente, duas coisas importantes para a gente saber. Primeiro, os eleitores, as pessoas que votaram no Lula no ano passado, né, que não necessariamente são petistas ou lulistas, apenas não queriam mais a desgraça que a gente tinha antes, essas pessoas têm uma vida, tá? Eu não sei se vocês têm uma vida, mas as pessoas têm uma vida, as pessoas estão vivendo. Então, aproveitando, eu ontem, por exemplo, fui numa festinha de aniversário de criança com meu filho. Lá eu vou gastar tempo de vida do meu filho para ir ver tanque enguiçar no meio da rua. Eu tenho mais o que fazer, né? Eu não sei vocês. Então, assim, e tem outra coisa, né? O Pedro Falcão, eles falaram o seguinte, ó, a gente não vai pra rua, era um movimento não vem pra rua, né? A gente não vai pra rua porque a gente vai doar sangue. Lembram dessa? Eu falei essa semana, inclusive, né? O pessoal falou, não vá para o 7 de setembro, né? Em vez disso, doe sangue, né? Então é o seguinte, Pedro Falcão, se não tiver multidões na frente dos hemocentros, ontem e hoje, eu vou começar a duvidar que o Bolsonaro chegou no segundo turno. Não é essa a lógica brilhante, né? Se não tem ninguém no 7 de setembro é porque o Lula não fez voto. Então, assim, se o hemocentro da sua cidade hoje não está lotado, é porque o Bolsonaro não chegou no segundo turno e a eleição foi fraudada para o Bolsonaro. Pronto. A gente vai começar a comprar essa ideia aqui também, né, Pedro Falcão? O hemocentro da sua cidade está lotado? Responda pra gente nos comentários. Você já passou na frente do hospital da sua cidade? Se não tiver uma fila de milhões de pessoas, é sinal de que o Bolsonaro não fez os votos que fez e a eleição foi fraudada, hein? Aliás, quem tentou fraudar o sistema do TSE foi o Bolsonaro, né? Então nós temos muito mais motivos para desconfiar que o Bolsonaro manipulou as eleições. Carla Zambelli, Walter Delgatti, né? A galera foi lá, os militares, né? Ministério da Defesa, ajudante de primeira ordem do comandante do Exército, essa galera toda que tentou entrar no sistema do TSE. Então, se o hemocentro da sua cidade não estiver lotado hoje, você pode tirar onda com o patriota e falar, olha, vocês falaram que não iam para o 7 de setembro, iam doar sangue. Eu passei na frente do hospital, não tinha ninguém. Então eu tô achando que o Bolsonaro não fez milhões de votos. Não, hein? Cadê? Onde é que tá? Cadê a população que votou no Bolsonaro? Não é uma lógica brilhante, né? Você pode falar isso também usando um chapéuzinho de alumínio, se quiser, tá bom? Cara, eu lembro que tinha uma pesquisa que eles iam pra beira das estradas e colocavam assim, quem votou no Bolsonaro... Eu lembro. E aí vários buzinavam, e daí quem votou no Lula buzina. Aí nenhum buzinava, uns e outros. Eu lembro. Buzinavam. Foi fraudado, fraudado. Então. A gente pode fazer a próxima eleição do Brasil com buzina, né? Quem buzinar mais ganha, né? Pode ser, né? É uma ideia brilhante também, né? Vinda dos patriotas, como sempre, né? Pessoal, vamos lá que o assunto é sério, ó. Primeira coisa, atenção, importante, tá bom? Voltou a chover no Rio Grande do Sul. Então, eu vou falar o que eu falei aqui na segunda-feira. Aparentemente, o governador do estado, Eduardo Leite, era o único que não estava sabendo o que ia acontecer. Se você recuperar o programa Desperta ICL de segunda-feira aqui, vocês verão que eu falei na abertura do programa. Quem assiste o programa sabe disso, pode inclusive comentar no chat. Eu alertei sobre as chuvas que estavam vindo, sobre o ciclone que estava vindo. Falei inclusive para as pessoas que moram em lugares atingidos. Quem puder, gente, eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, eu sei que tem gente que não tem alternativa. Eu sei disso, mas a gente tem que espalhar a informação ao máximo. Se você mora em áreas atingidas e puder
organizar para ir para casa de um parente, para ir para um outro lugar. Quem tem condições também, né? Sair de perto ali, ir para um hotel, ir para algum lugar assim. Tem gente que pode, tem gente que não pode. Por favor, faça. Quem tem uma segunda casa, às vezes a pessoa tem uma casinha na cidade e tem um sítiozinho, uma coisa assim, que fica num lugar eventualmente mais alto, longe, né? De rios, longe de encostas, né? Que não é um lugar de risco de enchente, não é um lugar de risco de desabamento. Nós avisamos isso aqui na segunda-feira, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vem brigando com toda a imprensa aí, desde que aconteceu a tragédia, dizendo que os modelos matemáticos, que não sei o quê, que biriri... Olha, me desculpa, o governador, tá bom? Eu não vou nem polemizar isso aqui não é nem polêmica. O senhor tá do lado errado dessa história, tá bom? Porque foi avisado... Gente, eu avisei aqui. Eu não sou meteorologista, eu não tô acompanhando previsão de tempo, nem nada. Eu simplesmente estava lendo notícia. Notícia que estava publicada em vários lugares. Se eu conseguir acordar às 5 horas da manhã, abrir a desgraça de um site e ler a notícia e alertar as pessoas, como é que o governo do Rio Grande do Sul não conseguiu fazer isso? Então, os senhores me desculpem, tá bom? Insistir nisso é um erro. Eu falei, inclusive, agora apareceu vários vídeos de animais. Teve um homem que morreu tentando salvar um cachorro. Teve um vídeo de porcos. Eu não vou mostrar aqui que não vai dar tempo. Vários porquinhos tentando se agarrar no telhado de uma casa. Sabe-se lá Deus como eles chegaram lá. Eu não sabia nem que porco nadava. Porco nada? Tu não viu a vaca em cima do telhado? Não vi. Cara, a vaca em cima do telhado sem conseguir descer. Tipo, ela foi da enchente, ficou ali, a gente desceu e ela tava no telhado. O pessoal ia pegar guindaste, coisa. Mas como esses bichos chegam lá? Porco não nada, né? As pessoas que sabem de bicho aí, alguém sabe responder se porco nada? Como o porco chegou no, né? Eles devem ter ido em cima dos escombros, né? Sei lá, né? Boia, porco, será? Acho que não, Pedro Falcão. Como que não? Porco boia, gente. Não tinha árvore, não. Quem sabe responder aí? Porco não nada e nem boia, eu acho, Pedro Falcão, tá bom? Se porco nadasse, boiasse, o porco vivia na água. Pô, e aí ele afunda, então. Só isso. Claro, imagina, o porco é super pesado, gente. Ó, Pedro Falcão não sabe nada de animal, vocês que sabem, falem aí. Enfim, alertamos, né? Aqui, alertamos, cuidem dos animais, tem muitos animais que ficam fora. Então, botem em reparo. A gente falou aqui várias vezes. Então, o Eduardo Leite, me desculpe, tá bom? Aliás, me desculpe nada que eu não devo desculpa pro senhor, para isso de história. O senhor é que deve desculpas para a população gaúcha, porque o seu governo deveria sim ter alertado as pessoas. Foram publicados os alertas, inclusive pela Metsul Meteorologia, fez os alertas, indicou que ia ter o ciclone, indicou chuvas torrenciais para além do normal, para muito além do normal, e indicou as regiões onde poderia chover. Ora, me desculpe, tá bom? Agora, alerta de chuva excessiva provoca, a partir de agora, cheias de novo e enchentes em diversos rios do oeste e do sul gaúcho, com tendência de agravamento da situação em relação às chuvas. Um alerta emitido no dia 8 de setembro, portanto, hoje, às 6h03 da manhã, 1 hora atrás. Então, atenção, quem mora no oeste gaúcho e no sul gaúcho. As coisas podem piorar sensivelmente. Protejam-se, tá bom? Porque, aparentemente, o governo do Rio Grande do Sul não vai avisar ninguém, vai esperar acontecer, para depois dizer que os modelos matemáticos, porque não sei o quê, porque é imprevisível. Chuva não é imprevisível, tá bom? É tão imprevisível quanto terremoto. Terremoto também é imprevisível. Aliás, governador, terremoto é mais imprevisível do que chuva. Chuva sim é previsível, terremoto não. E daqui a pouco eu vou mostrar qual é a relação entre uma coisa e outra, tá bom? Total de mortes causadas pelas chuvas chega a 41 pessoas no Rio Grande do Sul e 21 ainda estão desaparecidas. Isso aqui, notícia lá do portal Sul 21. O Boletim da Defesa Civil também aponta que 3.037 pessoas foram resgatadas na maior tragédia por fenômenos naturais do estado. Reportagem também importante, reportagem de fundo lá no Sul 21. Só lama e caos. A volta para casa após enchente histórica no Vale do Taquari. O Sul 21 mandou repórteres lá para os locais atingidos para ouvir as pessoas, que é o que o jornalismo faz também, né? Cheia no Guaíba preocupa autoridades e ilhas de Porto Alegre já sofrem com os alagamentos. Qual é a grande questão agora, gente? O Vale do Taquari, para quem não conhece a geografia do Rio Grande do Sul, o Taquari é um rio, né? Esse rio desemboca num outro rio,
que é o Jacuí, e o Jacuí desemboca no Guaíba. Então essa água desce, depois ela vai para a Lagoa dos Patos e vai embora para o mar, né? Então essa água desce, essa água está descendo. O monitoramento agora é em relação ao Guaíba, porque o Guaíba vai receber essa água toda. Como as chuvas voltaram agora, claro que está todo mundo monitorando para ver se o nível do Guaíba vai permanecer mais ou menos estável ou se há risco. Então, atenção, você que mora em Porto Alegre, preste atenção na meteorologia de hoje, tá bom? Preste atenção nas notícias. Ainda mais porque é sexta-feira, muita gente usa o centro de Porto Alegre, passa por ali para chegar e sair da cidade, acaba tendo congestionamento, e ali no centro de Porto Alegre, na Avenida Mauá, principalmente, ali estamos na beira do rio, tá bom? Então, muita atenção em relação a isso também nas próximas horas. Olha aqui, ó. Em nota oficial, Metsul contesta declarações de Eduardo Leite sobre o volume das chuvas. A Metsul Meteorologia criticou, em nota oficial divulgada na noite da quarta-feira, as declarações do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em entrevista à Globo News, de que os modelos matemáticos de previsão dos institutos meteorológicos não teriam indicado o volume de chuvas que atingiu o estado nos últimos dias. Isso aqui, ó, mentira. Mentira. Eu não preciso nem da Metsul divulgar essa nota assim. Aliás, que bom que a Metsul tem essa atuação política também, né? Que bom, né? Muita gente fala, não pode ser político, não é ideológico, é só técnico, biriri e bororó. Me desculpa, tá, gente? Isso aqui tem tudo a ver com política. Que bom que esse instituto se posicionou desse jeito aqui também. Por quê? Porque vai acontecer de novo, gente. Isso aqui não é um evento extremo que a gente agora vai ficar 50 anos sem ouvir falar. Não é mais assim, o clima mudou. Eu falei na quinta-feira, das 10 maiores enchentes que teve na cidade de Lajeado, que foi uma das cidades muito atingidas aqui no Rio Grande do Sul, 3 foram nos últimos 5 anos. 7 foi desde o ano 2000. Das 10 maiores enchentes da história, 7 foram de 2000 para cá. Ou tá todo mundo louco, ou você é negacionista do clima, né? Quem financia essas pesquisas, o Jorge Soros, eu não sei o quê, querem mentir, porque o norte global não quer que a gente tenha desenvolvimento. Então, eles podem derrubar as árvores deles, eles estão se ferrando lá também, gente. Calor histórico na Europa, dos últimos 100 e picos anos, tá todo mundo se ferrando nessa. A gente vai ver depois aqui também, enchente na Coreia do Norte, num monte de lugar. A maré não tá para peixe para esse discurso mais. Acabou esse diálogo. Não tem mais diálogo com o negacionista do clima. Isso é papo de gente maluca, tá bom? E não precisa da Metsul para dizer isso. Eu tô falando, segunda-feira eu alertei aqui. Se eu alertei, o governador do estado devia saber. Se não sabe, deve começar a acompanhar o Desperta ICL, viu, governador? Já que o senhor aparentemente, no mínimo, porque eu não vou fazer nenhum julgamento aqui, vou dizer o seguinte, no mínimo o senhor é mal informado, tá bom? Então o senhor começa a acompanhar esse programa aqui que a gente ajuda o senhor a ficar bem informado. Facilita a vida de todo mundo, né? A Metsul Meteorologia foi o único ente de previsão do tempo a advertir a possibilidade de volumes de chuva acima de 300 milímetros na metade norte gaúcha neste começo de setembro. Como em junho tinha sido o único a alertar para a chuva extrema de 350 milímetros no litoral norte e no ciclone, em relação ao ciclone também. Como em fevereiro, o último emitiu a única previsão de chuva de 500 milímetros a 700 milímetros no litoral norte de São Paulo, prognóstico que foi reputado como impossível pelos especialistas da mídia. Dá para rever os especialistas também, né? Se a gente tem um instituto que está acertando tudo e isso salva a vida de pessoas, deixem vocês de lado, revisem os especialistas de vocês e comecem a falar com as pessoas que aparentemente estão fazendo um bom trabalho. Os modelos matemáticos, enfatiza a nota, anteciparam sim os volumes de chuva e a gravidade do que se avizinhava já era conhecida muitos dias antes, tá bom? Gente, tem rolado muito golpe do Pix para variar, para lá e para cá, né? Então não caiam nessa. Minha mãe recebeu ontem um negócio também, queria doar, falou, recebi um Pix aqui, será que eu faço? Falei ontem no grupo da família, vou falar de novo aqui. Mãe, não faça, tá? Aliás, um beijo pro meu irmão, pra minha cunhada, pros meus sobrinhos, todos que estão numa região atingida também, ficaram vários dias aí sem luz elétrica, agora as coisas se normalizaram, né? Não é, a situação deles não é extremo. Aliás, a família do meu irmão tá ajudando a distribuir alimento e roupa e tal, e fazendo toda aquela coisa, porque nessas horas a gente só vê que a população fica, né? A população ajuda a si própria, né? O principal movimento de solidariedade vem das pessoas, né? Então, parabéns para o meu irmão, para minha cunhada, para todo mundo que está ajudando aí. Então é o seguinte, lá no Sul 21,
sul21, númerozinho, tá? sul21.com.br. Tem um link para você saber como doar para as pessoas atingidas. Não doe, não envie dinheiro para Pix que você vê aí no Zap, não sei onde, tá bom? Não faça isso. Chega lá no Sul21, você vai ver como ajudar. Região metropolitana, cidades de Arroio do Meio, Bento Gonçalves, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Erechim, Garibaldi, Lajeado, Mussum, Nova Bassano, Nova Prata, Passo Fundo, Roca Salles, Santa Teresa, Venâncio Aires e demais cidades do estado. Tá tudo aqui organizado para você saber como doar. Em muitos lugares já não precisa mais alimento, tá, gente? As pessoas estão precisando de colchões e roupas, principalmente, tá bom? Então, dica, antes de sair comprando coisa ou recolhendo coisa, entre em contato com a entidade que vai receber isso na cidade que você vai doar e pergunte o que é que precisa. Tem lugar que precisa água, tem lugar que precisa colchão, tem lugar que precisa mais roupa para criança, ou roupa para adulto, ou cobertores, né? Enfim, ou ajudar na cozinha. Tem lugar que tem excesso de alimento, não tem como cozinhar. Então você pode eventualmente pegar alimento lá, cozinhar na sua casa e levar para as pessoas. Então entre em contato antes para a gente não fazer duplicidade de coisas que não precisam mais e ter carência de coisas que de fato precisa, tá bom? Informe-se antes. E também eu percebi, tipo, o pessoal na internet falando que o pessoal que não gosta muito do Sul, que generalizam que só tem fascista, de olho branco e riquinho, o pessoal generaliza e, tipo, não tendo empatia, sabe? E é uma coisa... Isso é barulho de rede social, mas eu acho que no geral as pessoas estão ligadas. No geral as pessoas estão ligadas. Barulho de rede social a gente deixa de lado, né? Esses dias tinha gente falando também, né, que o Sul... essas generalizações idiotas, né? Mas isso aí é meia dúzia de idiota de rede social e os idiotas nesse momento a gente deixa eles de lado porque a gente não gasta energia também para responder essa gente, né? Ó, o podcast lá do Sul 21 também, última notícia lá do site, o professor Francisco Eliseu Aquino, do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falando o óbvio. O óbvio. Quem acompanha o Desperta sabe que nós falamos aqui de emergência climática quase toda semana, né? Os eventos climáticos se intensificaram no mundo, não seria diferente no Rio Grande do Sul, viu, Eduardo Leite? Né? Por mais que tenha gaúcho que acha que o Rio Grande do Sul é uma ilha separada do continente, né? Não é, viu? E mesmo que fosse uma ilha, teria problemas igual. Tá tendo problema em várias ilhas, inclusive, por aí, né? Aliás, principalmente, muitas vezes. Tá bom? Então, a notícia está lá também. Ó, eu vou mostrar rapidamente uma imagem aqui. E aqui, ao invés de fazer uma crítica muito contundente, eu vou dar uma dica. Talvez sirva para alguma coisa, tá bom? 2009, terremoto na Itália, na cidade de L'Aquila, no centro da Itália. Eu morava lá, trabalhava como jornalista. Quando aconteceu o terremoto, de madrugada, nós sentimos o terremoto na cidade onde nós morávamos, que por sorte não foi muito intenso, porque era uma cidade na costa, né? As cidades na costa, elas têm a tendência a absorver melhor o terremoto. Isso eu fui descobrir na Itália depois por conta da areia, né? E cidades que são cidades de montanha absorvem menos o terremoto porque as casas estão em cima da rocha, né? Então, a areia, quando tem um terremoto, ela dá aquela malemolência da areia, dá uma segurada na onda, né? Na onda de choque. Em cima de uma rocha, não. É tudo muito impactante, né? Aí eu aluguei um carro e fui para a região do terremoto. Fiquei uma semana em L'Aquila, onde perderam a vida 300 e poucas pessoas na época. Essa foto aqui, para quem está vendo, é a foto do que eles chamaram lá de Tendópoli, uma cidade de tendas, né? Como se fosse uma tradução livre, uma barracópole, né? Uma cidade de barracas. Esses pontinhos azuis aqui são todas barracas. Isso aqui é um campo de futebol, né? Aqui é a cidade de L'Aquila. Vejam que está tudo dentro do campo de futebol, alguma coisa um pouco fora e alguma coisa ainda num campo anexo. Essa cidade de barracas aqui, gente, isso aqui ninguém me falou porque eu estava lá, tá bom? Eu estava nesse dia aqui, quando aconteceu. Em 24 horas essa estrutura foi montada. O terremoto aconteceu de madrugada, tá bom? No dia seguinte começou a chegar bombeiro, defesa civil, exército, várias pessoas começaram a chegar lá. Valeu, Falcão. E aí, em 24 horas, essa estrutura estava montada. 24 horas. Isso aqui é a estrutura que as pessoas estão recebendo no Rio Grande do Sul. Elas estão abrigadas em ginásios, as pessoas estão levando o que podem, isso aqui é um sofá em pé, né?
as coisas todas jogadas, todas amontoadas. Isso aqui é na cidade de Encantado, foto que eu consegui no site da Gaúcha ZH, se não me engano. Perdão se eu errar o site aqui, tá? Isso aqui é a cidade de Encantado. Vejam a diferença, tá bom? Eu não tô querendo comparar um país de primeiro mundo com o Brasil, não tem absolutamente nada a ver com isso. Só que é o seguinte, gente, terremoto também é imprevisível. Aliás, terremoto é mais imprevisível do que chuva. Terremoto, sim, de fato, não há ciência capaz de prever. Amanhã vai ter um terremoto em tal lugar. Isso não existe, tá bom? Não existe de fato. Tem vários testes e coisas que dizem que quando aumenta o nível do gás, não sei o que, na atmosfera, mas na verdade, na prática, hoje não é nada consistente em termos científicos que consiga prever um terremoto, tá bom? Não há. Como isso aqui foi montado em 24 horas? Vocês acham que foi no improviso? Foi com doação da sociedade civil? Foi com um colchão? Foi com um sofá colocado em pé para fazer de parede? Foi com um lençol pendurado? Não, gente. Na Itália sabe-se que haverá terremoto. Quando? Não sei. Em que região? Não se sabe. Mas a estrutura está pronta para, quando acontecer, a estrutura ser operada. No Brasil, nós não temos isso. É sempre, sempre, sempre no improviso. E a desculpa oficial sempre é: não podíamos prever, não sabíamos, foi uma chuva inesperada, foi uma chuva anômala. Essa desculpa não existe mais. E isso acontece há anos e não vai terminar de acontecer. Infelizmente, não será a última. E não será no Rio Grande do Sul, será em outro lugar, pode ser na região serrana do Rio de Janeiro, pode ser em Santa Catarina, como acontece várias vezes, deslizamentos, enchentes, alagamentos. Pode ser em vários lugares do Brasil, gente. Vai acontecer, os eventos climáticos extremos estão aí. E as chuvas são mais previsíveis do que terremoto. Onde está a estrutura da Defesa Civil para poder responder a isso? Eu estou falando aqui, isso aqui é uma cidade que não está no fim do mundo, não, tá? Encantado não é uma cidade que fica no fim do mundo. Encantado é uma cidade que fica a 1h30, 2 horas, no máximo, de Porto Alegre, com excelentes estradas e com excelente acesso. E essa cena aqui se repete em outras cidades que têm mais acesso a Porto Alegre ainda do que Encantado. Lajeado, por exemplo. Uma cidade média, bem estruturada, né? Não é fim do mundo, não são cidades falidas, não são cidades quebradas, não é cidade no meio do nada. Pelo contrário, isso aqui é muito próximo do centro de poder de Porto Alegre. Qual é a capacidade que nós temos hoje entre bombeiros, exército, defesa civil, para responder a esse tipo de emergência? Está aqui a resposta. É um absurdo, não é um absurdo? Então, governador Eduardo Leite, o senhor não tem como dar a desculpa de que ninguém sabia, de que ninguém viu, etc e tal. Eu vou dizer o seguinte, mesmo que fosse imprevisível, onde está a estrutura para responder quando as coisas acontecem? Da próxima vez que acontecer, porque infelizmente vai acontecer, que cenas nós veremos na resposta à emergência? Essa cena aqui ou essa cena aqui? Eu postei isso no meu Twitter, tem gente que comentou ali. Gente, vocês às vezes me dão preguiça também, tá? Vou fazer um desabafo aqui. Ai, Demore, mas não dá para montar barraca fora, né? Num campo de futebol, porque tava chovendo. Sim, monta a barraca dentro do ginásio, né, gênio? Eu não sei como tem gente que gasta 5 segundos da vida para escrever um negócio desses. Tá bom? Gente, é hora de ajudar, tá bom? Não é hora de tumultuar o discurso. Tá bom? Não é hora de fazer caos e intriguinha inútil em rede social. Você pega as barracas e monta dentro do ginásio. Qual é a estrutura que há hoje no Brasil? Você pega o negócio de água e coloca dentro do ginásio, né? Você monta uma cozinha. Há estrutura hoje para montar em 12 horas uma cozinha coletiva em um ginásio? Em qualquer lugar do Brasil, se houver uma enchente de novo, essa estrutura existe. Tem lá o fogão, tem o gás, tem o jeito de transportar, tem o caminhãozinho que leva, que chega lá e monta na hora. Tem uma estrutura para fazer distribuição de água potável em 10 horas depois que acontece uma tragédia, que chega lá, tem uma estrutura, tem um caminhão-pipa, tem sei lá eu o quê. Eu não sou especialista nisso, nem preciso ser. Eu sou um cidadão que estou fazendo a pergunta que todo mundo gostaria de fazer. Existe essa estrutura? Há uma estrutura para abrigar as pessoas? Há uma estrutura para cuidar das crianças? Fica um monte de criança nesses lugares. Isso aqui, ninguém me falou, essa foto foi tirada por mim, tá? Isso aqui é um palhaço, um ator, no terremoto de L'Aquila, na Itália, entretendo as crianças.
Por que isso é importante? Porque os pais, nesse momento, estavam tentando saber o que tinha acontecido com os familiares, com os parentes, tentar entender se a casa da pessoa estava em pé, se não estava em pé, se era uma zona de risco a ponto de não poder mais entrar em casa, ou se elas poderiam, depois do terremoto, entrar em casa para pegar lata de ervilha, lata de atum, leite, para pegar mantimentos, para levar para o acampamento, para pegar roupa. Isso aqui aconteceu no meio do inverno, era frio. Né? Então, fica um monte de criança ali perdida. Não tem aula, porque a escola está fechada. Os professores, apesar de muita gente não achar, né? Os patriotas aí são seres humanos, também perderam casas, também perderam familiares, também têm filhos para serem cuidados. Então o professor não vai ser o cara que vai lá abrir a escola. E a vida do professor? E a vida da professora? Então, qual a estrutura que nós temos hoje? A coordenação entre os grupos, para fazer coordenação com grupos, por exemplo, de teatro, com atores, né? Com gente que faz leitura para criança, com gente que toca instrumento musical. Tudo isso, gente, a vida das pessoas precisa continuar, mesmo quando elas estão abrigadas em um ginásio. Aliás, principalmente ali, a estrutura ligada a uma rede de apoio psicológico. Quando acontece uma tragédia dessas lá no acampamento na Itália, tinha um monte de psicólogo lá ouvindo as pessoas. Porque tem gente que já chega ali traumatizada, tem gente que já tinha problemas antes, já vinha em tratamento psiquiátrico. Os hospitais foram fechados, muitas pessoas foram tiradas dos hospitais, a pessoa toma remédio controlado. A estrutura de farmácia popular que seja ligada a isso, que possa ser instalada imediatamente 5, 10, 12, 20 horas depois que aconteceu uma tragédia, nesses locais, para ter uma farmácia popular ali, para a pessoa que toma um remédio controlado, ela não consegue mais ter acesso à farmácia, a farmácia foi inundada, acabou a farmácia, não tem mais farmácia, não tem mais hospital, as pessoas foram tiradas às pressas dos hospitais. E se a pessoa toma um remédio controlado e não pode parar de tomar, há estrutura para isso, insulina, diálise. Vamos lá, gente, Eduardo Leite, vamos lá, cara. Vamos lá, vai acontecer de novo. Não é porque eu quero, porque obviamente eu não quero. A minha vontade não vai fazer mudar as coisas. Qual é a estrutura que está sendo montada a partir de agora no Brasil todo para responder às emergências climáticas? Por enquanto, até onde eu sei, nenhuma. Vai acontecer de novo e os governantes vão dizer mais uma vez que ninguém esperava a chuva. Tá bom? Então estão informados aqui. Tá todo mundo esperando a próxima chuva. Tá todo mundo esperando o próximo deslizamento. Eu não vou nem falar das 1000 outras coisas que teria que fazer, né? Dar casa para as pessoas, tirar as pessoas de lugar de risco, organizar. Eu tô falando só de resposta de emergência. Apenas e somente disso. Tá bom? Não tem desculpa. Mudanças climáticas causam calor recorde no verão do hemisfério norte, mostra estudo lá da Folha de São Paulo, né? Metade da população mundial foi exposta a 30 dias ou mais de temperaturas extremas de junho a agosto desse ano. A Europa pode desmatar, então, eles só não querem que a gente desmate porque não sei o que, desmatou na Europa, tá bom, tá aí o que tá acontecendo lá. Para começar, é mentira que na Europa não tem floresta. Quem fala isso nunca usou o Google Maps, né? Eu não vou nem dizer que nunca viajou para a Europa, porque não é o caso. Também que as pessoas viajam, não precisam ficar olhando para saber se tem floresta ou não tem. É só olhar o Google Maps, tem floresta pra caramba na Europa, inclusive. Muita floresta. Mas sim, desmataram muito. Nos Estados Unidos também. E aí, o que está acontecendo agora lá? As pessoas estão fritando. Mês passado eu mostrei aqui, tem ônibus estacionado no local de trabalho de pessoas que trabalham ao sol, no Arizona. As empresas estão estacionando ônibus para que os funcionários possam ficar metade do dia no ar-condicionado. Tá bom? Papinho de que lá pode desmatar e teve progresso. Aqui não pode para não ter progresso. Papo de otário. Tá bom? Isso é papo de otário. Vai todo mundo se dar mal nessa história. Então a gente não tem que ter diálogo com otário. Me desculpa. Tá bom? Porque papo de otário vai... Quando acontecer a coisa, não vai bater só no cara que tá tendo esse papinho. Vai bater em todo mundo. Então a gente não pode admitir negacionista climático fazendo discurso para lá e para cá. Porque afeta a comunidade toda. Se fosse uma coisa que afetasse só a pessoa, problema dela. Tá bom? Você pode ter um discurso de falar que atravessar fora da faixa sem olhar para o lado é liberdade de expressão. Pode ter. Vai lá e atravessa. Problema seu. Tá bom? Só não vá complicar a vida do motorista lá também, vai complicar a vida de outra pessoa, né? Pode ter o discurso assim, não é problema não saber nadar e pular no rio. Então vai lá e pula, cara. Vire-se, problema seu. Saco cheio dessa gente.
Tá bom? Agora, quando você fala que não é problema sair desmatando e arrebentar tudo e não sei o quê, isso vai afetar todo mundo. Vai me afetar, vai afetar minha família, vai afetar a família das pessoas que nos acompanham aqui no Desperta. Então, não passarão. Esse papo acabou, não tem mais. Não tem tolerância com gente que ainda hoje, em 2023, diante de tudo o que está acontecendo no mundo, vem com esse papo de que as coisas não mudaram. As coisas mudaram, a gente está quase num ponto de não retorno e a gente precisa tomar consciência. E as pessoas que não tomarem consciência em relação a isso serão forçadas a. Porque a gente não vai admitir que vocês fiquem com esse papinho de que não tem, de que sempre foi assim, de que não dá para saber, de que é financiado pelo globalismo, pelo não sei o quê. Tem esse papo aí também, inclusive na esquerda, né? Inclusive na esquerda. Aliás, no Brasil tá virando moda a esquerda da extrema-direita, conhecem? Né? No Brasil agora tem a esquerda de extrema-direita. Tá ficando pop no Brasil. Né? Não, porque tem que fazer, tem que furar, tem que meter petróleo, tem que botar sonda, e dane-se o Amazonas, e dane-se tudo. Porque na Europa eles fazem, porque lá porque há globalismo, porque eles não querem que a gente faça para não se desenvolver, porque tá virando moda esse papo. E a gente vai combater a esquerda de extrema-direita aqui também. Tá bom? Gente, vamos lá. Ó, o feriado foi animado, viu, lá pro bolsonarismo. O Cid informou o STF. Eu não gosto dessas manchetes aqui, tá? Já falei várias vezes. O Cid não informou o Moraes, né? Parece que o Cid ligou na casa do Moraes, o Moraes estava lá assistindo Netflix e o Cid ligou na casa dele. Não é bom isso aqui. Depois tem parte da imprensa que reclama, as instituições, é tudo muito personalizado, biriri, mas essa manchete é ruim. O tenente-coronel Cid informou ao STF, informou o tribunal, informou a justiça. Ele se comunicou com a justiça. É claro que ele vai falar com um ser humano lá, né? Agora, quando alguém informa um oficial de justiça, a manchete vira Cid informa Oswaldo da Silva? Não, né? O Cid informou a justiça sobre a intenção de fazer uma delação premiada. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, entregou ontem ao Supremo Tribunal Federal, né? Porque a manchete não está assim. Né? Vamos ajudar também, gente. Nós somos comunicadores, é nossa obrigação também institucionalizar um pouco mais a coisa, né? Senão a gente causa tensões onde não precisa. Um termo de intenção de fazer um acordo de delação. Então ainda não é delação, ainda não sabemos o que tem lá. Assim, o Cid sinalizou para a justiça, olha, eu tenho intenção de fazer, tá bom? Não sabemos ainda o que tem, o que vai falar, como vai falar, se vai ser aceito, se não vai ser aceito, se vai ser homologado, se não vai ser homologado. Não sabemos. Tem que ver muito bem que história vai ser contada pelo Cid aí, tá bom? Vocês sabem, desde o começo da história do Cid aqui, eu sou cético em relação a essas conversas todas aí. Sou muito cético. Porque essa gente também sabe manipular a opinião pública. A gente tá vendo aí o Fábio Weingarten vazando o próprio celular para se colocar numa posição de, né, do cara que era o cara que não estava fazendo bobagem ali, e podia até não estar, mas que tá usando a imprensa e tá usando as redes para lutar essa luta do entendimento da população em relação ao negócio das joias, tá. Isso aqui a gente não pode ser ingênuo também, né? O jornalismo não é neutro e o jornalismo não é sabão de coco, né? A única coisa neutra neste programa aqui é sabão de coco, tá, gente? O sabão de glicerina é neutro também, Pedro Falcão? Não sabe. Pedro Falcão não sabe pouca coisa hoje, né? Porco nada? Já descobriu? Pô, não, eu tenho pelo menos 5 links e o chat inteiro do meu lado. Dizendo que porco nada. Porco nada. E a ciência também. Então foi assim que eles chegaram, coitadinhos, lá no teto da casa, né? Vaca nada? Não sabe. Pô, pelo que eu fui informado aqui, todos os mamíferos nadam. Todos os mamíferos nadam? Macaco nada? Mamífero? Macaco é mamífero? As questões fundamentais, Pedro Falcão. Meu trabalho é fazer perguntas, Pedro Falcão. Nem sempre as pessoas gostam disso. A PF informou que concorda com a proposta do Cid. As informações foram reveladas pela Globo News e confirmadas pelo UOL. Cid esteve no STF na última quarta-feira, acompanhado por seu advogado César Roberto Bittencourt, o advogado muito louco, né? E se reuniu com o juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre. Então, já a manchete já é pior ainda, porque o Cid não informou o Alexandre, né? O Cid informou o auxiliar do Alexandre. Então, é uma conversa institucional. A defesa do Cid informou o STF. Os termos de delação ainda não foram definidos. A proposta agora será enviada ao Ministério Público Federal, que dará seu parecer
e precisa ser aceita pelo ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos em que Cid é investigado. Para ter sua colaboração aprovada pela Justiça, o coronel tem que não só prestar depoimentos, mas também, claro, apresentar provas. Lembrando que a Polícia Federal pode fazer delações sem o Ministério Público Federal. Isso é uma decisão que foi tomada alguns anos atrás. Mas é claro que se tiver ali todo mundo junto, é melhor, né? Aliás, Polícia Federal, pelo amor de Deus, façam uma coisa toda assim, ó. Desconfiou que tem que fazer alguma coisa, vai lá e faz. Entendeu? Será que tem que chamar a CGU, não sei o que, chama? Chama, meu filho. Será que precisa nisso aqui, no caso, envolver o Ministério da Justiça para avisar que não sei o que? Avisa. Tá bom? A gente tá vendo aí a Lava Jato, o que aconteceu com a Lava Jato. Tudo feito de qualquer jeito, tudo ao Deus dará, um monte de ilegalidade cometida. E agora a gente não sabe o que vai acontecer em relação, por exemplo, à leniência da Odebrecht. Vai ser paga, não vai ser paga, vai ficar em pé, não vai ficar em pé. Por quê? Trabalho mal feito. Combate à corrupção feito de modo corrupto favorece os corruptos. Nunca se esqueçam disso. Tá bom? Ah, mas então não tinha corrupção. Absolutamente. Ninguém está falando que não tinha. Isso aí é espantalho da Lava Jato. Não caiam nessa. Voltamos? Voltamos. Pessoal, estamos de volta. A nossa internet caiu aqui, aparentemente por causa das chuvas também, tá? Então já conseguimos uma internet backup aqui. Digam no chat se a gente está de volta aí, se vocês estão nos vendo e nos ouvindo. Tá bom? Tudo certo por aí? Voltamos? Vamos lá, então, terminar o programa. Bora lá? Bora, gente. Desculpa aí, mas aparentemente deu algum problema na rede por aqui, tá bom? Muito bem, então. A defesa do Cid, né? Tá pedindo a liberdade provisória dele, né? Agora, por conta da delação, né? Veremos o que vai acontecer, porque, como eu falei, ainda é uma proposta né? Tem que esperar ver que tipo de provas o Cid vai pensar e também esperar para ver que história o Cid vai contar. Reportagem do UOL: mulher de Mourão e filha de Vilas Boas recebem de associação do Exército. Aqui, ó, 8 de setembro, né? O dia posterior, os patriotas aí, General Mourão. Ô, patriota Mourão, né? O carioca gaúcho, né? O senador do Rio Grande do Sul. Aliás, o Mourão tá no Rio Grande do Sul por causa das chuvas, né? Temos um representante do Rio Grande do Sul, General Mourão. O Mourão está no Rio Grande do Sul cuidando da população que votou nele? É uma pergunta que eu faço, eu não vi isso. Vi o Mourão tweetando aí sobre Lava Jato, Toffoli, não sei o quê. O Mourão, o lugar onde você conseguiu os votos para ficar 8 anos aí no Senado, o senhor está nesse lugar hoje? Ou o senhor está sentado na sua sala, a sua mulher recebe uma grana aqui da associação? Como é que está o negócio aí, Mourão? A mulher do general e senador Hamilton Mourão, uma filha e uma sobrinha do general Vilas Boas, o ex-comandante do Exército, estão entre os parentes de militares na folha de pagamento de uma associação privada vinculada ao Exército, a Polpex. A Polpex foi criada em 82 para atuar no setor de financiamento de milhares para milhares e é administrada pela Nacional Armadas. Sem transparência pública sobre sua lista de funcionários, a associação se tornou um cabide de emprego para parentes. O acesso com exclusividade documentos internos que comprovam a contratação de parentes de militares de alta patente. O Tribunal de Contas apontou em um relatório de maio indícios contundentes de nepotismo, identificação de 221 casos de parentesco entre contratados da Polpex e integrantes das Forças Armadas. Na lista estão nomes como a esposa do general Hamilton Mourão, e vice-presidente do Republicanos, né? A filha e uma sobrinha do general Vilas Boas, o general golpista que fez aquela série de tweets golpistas quando o STF ia decidir pela libertação ou não do Lula. General golpista, tirar nem pôr. General golpista, arruaceiro.
Fica no Rio Grande do Sul. É Passo Fundo. Nossa! Acho que ele estava super... Parecendo que ele estava no estúdio. Bom dia, amigos e amigas da comunidade ICL. Desculpa aí a nossa falha técnica, o Demore estava transmitindo o seu já tradicional Desperta, mas como o nosso colega aqui de ICL, ele está no Rio Grande do Sul, exatamente numa das regiões mais atingidas pelo ciclone, né, pelo efeito do ciclone no Rio Grande do Sul. Ele está em Passo Fundo.
Então, não está brincadeira a situação lá com nossos irmãos gaúchos. Até agora, em todo o estado, nós temos uma triste contagem de 42 pessoas mortas, mas quase 30 desaparecidos. Então, a internet não só do Demore, né, mas de todos os gaúchos dessa região. Olha o Demore, vocês estavam falando do Demore, ele apareceu. Amigo, como é que está a situação? Sua internet caiu aí? Como é que está a região? Está num momento muito, muito pesado, né? Por conta do efeito do ciclone. Bom dia, Demore. Bom dia, Chico. Obrigado por assumir o bastão aí, cara. Aparentemente a internet foi para o espaço aqui. Ontem à noite voltou a chover, né? Estava sendo prevista já a volta de um outro ciclone, e aí começou a chover ontem à noite, já choveu bastante pesado na região aqui, e segue chovendo hoje de manhã, então vários lugares que já estavam alagados, que a água não conseguiu ser drenada, né, Chico, não foi embora. Então eu só posso imaginar que essa queda de internet hoje de manhã aqui tem a ver com isso, né? Pode ter inundado alguma caixa, alguma coisa de questão de cabo, alguma coisa assim. Eu estou conseguindo fazer o final do programa aqui roteando o celular. Então só voltar aí para dizer para as pessoas que realmente se cuidem nas próximas horas. A tendência é do tempo piorar, talvez volte a chover em lugares onde já tinha chovido antes, né? Então, muita gente que pretendia voltar para casa, talvez não vai conseguir voltar para casa nos próximos dias. Então é isso, só quis voltar aqui para dar tchau pro pessoal, mas tá tudo bem por aqui, tá, pessoal? Aqui, por enquanto, foi só uma queda de internet, tá tudo tranquilo, tudo certo. Obrigado a quem acompanhou aí, Chico, obrigado por assumir aí, cara. A gente caiu aqui, não sabia o que fazer. Imagina, querido, estamos aqui de plantão. É um prazer estarmos juntos e vamos torcer, né, para que a situação segue chovendo, né, hoje, né, Demore? Isso que é o pior da história, né? Segue chovendo. Tinha parado aí, Chico, nos últimos dias, né? Quarta e quinta-feira tinha parado, as cidades ainda estão total caos, né? As coisas não conseguiram minimamente ser organizadas ainda, mas ontem à noite ontem, na verdade, começou um vento muito forte ali em casa, até comentei com a minha esposa, as janelas batendo muito e tal, mas tinha uma previsão inicial de que em alguns lugares ia ter só muito vento, mas não teria chuva. Em outros lugares teria vento e chuva. E, infelizmente, a chuva recomeçou ontem à noite e segue hoje pela manhã. Vamos torcer para que a situação melhore e que o governo do estado, junto com autoridades federais, né, consigam pelo menos reduzir o efeito dessa tragédia para a população. Eu ouvi a sua largada aí no Desperta. Parece que as coisas não estão muito bem coordenadas nesse sentido no momento, não é, Demore? Não, Chico, tá muito, muito bagunçado mesmo. A gente está falando de cidades, camarada, que são cidades que ficam a 1h30 de Porto Alegre, tem pleno acesso, tem, sabe, estrada boa, com pista dupla para chegar. Assim, a gente não está falando dessas cidades, várias cidades, são cidades muito isoladas. O Rio Grande do Sul é um estado muito grande, né? Então, claro que vai ter cidades que são muito isoladas, na fronteira com o Uruguai, no extremo oeste do estado, né? Isso a gente tudo entende, né? Se fosse um lugar de difícil acesso. A gente não está falando, a gente está falando de cidades como Lajeado, que é uma cidade de porte médio, com uma excelente estrutura, né? Com uma cidade industrializada, com acesso pleno à capital. Então, a gente vê, como eu comparei no começo do programa, que não há um plano de emergência para quando acontece esse tipo de coisa. O plano de emergência está longe de ser ideal. Então a gente vai ter que cobrar agora, porque, Chico, isso não vai parar de acontecer amanhã. Isso não é um evento extremo daqueles que a gente estava acostumado, né, até os anos 90, que acontecia uma coisa nos anos 40, daí depois tinha um evento nos anos 90 e a gente falava, tá igual a enchente de 46, né? Não é mais assim, né, Chico? As coisas estão acontecendo todos os anos. Na cidade de Lajeado, das 10 últimas enchentes históricas, as 10 históricas que teve na cidade de Lajeado, 7 são dos anos 2000 para cá, meu camarada. 3 são dos últimos 3 ou 4 anos. Então a gente não está falando mais em espaços de tempo que acontecem essas tragédias a cada 50 anos. As coisas pioraram muito e há que se preparar para as próximas, porque elas existirão, infelizmente. A essa altura já era para você ter uma defesa civil, né, com um plano permanente para essas tragédias, porque, infelizmente, é o que a gente vai enfrentar daqui por diante, né, Demore? Então, é muito falho mesmo. Não, como as tragédias estão uma em cima da outra, não tem mais desculpa para não ter um plano ali
na ponta da agulha. Aconteceu, está lá o Estado prestando socorro, cuidando das pessoas, né? Exatamente, exatamente. É isso, meu caro. Então, te agradeço aqui pela nossa conversa no final. Boa, vamos torcer por um bom tempo, que o sol saia, vamos torcer por o tempo mude, vire para o lado bom, para os gaúchos terem uma sexta-feira em paz. E que o Estado e o governo federal cheguem junto e tentem minorar o máximo possível a situação das pessoas. Exato. Obrigado, Chico. Bom dia para todo mundo aí, cara. Bom dia, meu caro. Valeu. Tchau, tchau.